Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos então hoje findando o estudo a qual eu e vocês começamos falando sobre então o pecado, a martiologia. Nós vamos estar então concluindo hoje a parte 4 desse estudo e eu quero convidar todos vocês a estarem juntamente comigo para nós aprendermos junto a verdade sobre a palavra de Deus, tá bom? Então hoje a última parte desse estudo, a martiologia. Vamos então dando seguimento ao estudo, relembrando a vocês o que nós já estudamos lá atrás. Eu quero trazer a sua memória para que você possa então acompanhar juntamente comigo o que é o pecado, né? Então, a martiologia é uma palavra usada no campo teológico para designar a doutrina do pecado, incluindo seus aspectos sombrios, a sua natureza destruidora, tanto aplicada no campo físico como no campo espiritual, mostrando em cada detalhe suas disposições hostis contra Deus, os seres e qualquer entidade no mundo da existência. Então, no sentido etimológico, a palavra pecado, conforme se encontra em nossas versões, vem da palavra hebraica hata'im, da qual origina-se a raiz hebraica hatá, traduzido na Septuaginta da palavra amartia. Existem algumas palavras, que vão estar traduzindo isso. Então, só para que você possa estar aprendendo, nós vamos estar dando então sequência para que você aprenda então hoje, juntamente comigo, o sentido do pecado para que nós não venhamos cometer. Os eruditos teológicos usam várias palavras desse gênero para descrever a natureza sombria do pecado, mostrando seus aspectos e as suas disposições torcidas, maléficas em sua natureza daninha e perniciosa, Então, pecado. No hebraico, eu já disse hatá, do grego amartios, do latim peccatium. Transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus, ou errar o alvo, estabelecido pelo Criador ao homem. Deus deu a mim, Deus deu a você todas as condições através do Espírito Santo de não pecarmos mais. Antes do derramar do Espírito Santo, era complicado para o homem não pecar. O apóstolo Paulo falou: o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, acabo eu fazendo. Então, antes dele conhecer então o Espírito Santo. Então, a origem do pecado foi no céu, não foi na terra. Foi então com Lúcifer, que com seus anjos, ali um terço dos anjos, ele conseguiu então trazer com que esses anjos crescem na mentira de que Deus era injusto e de que ele, Lúcifer, poderia ser maior do que Deus, ou igual a Deus, Esse querubim ungido foi criado perfeito em sabedoria e formosura. Ele tinha o selo da perfeição. Você encontra essa referência em Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao 15. Eu não vou ler porque vai tomar bastante tempo. Nas outras lições nós já estudamos sobre isso, falando com você sobre essas situações. Então, definindo os termos pecado, há uma lista muito extensa de palavras na Bíblia para designar o pecado. Primeiro, erro. Quando nós erramos, nós estamos pecando. Iniquidade. O que é iniquidade, pastor Alberto? É a pessoa que faz alguma coisa ruim, um iníquo. Então, também erro, iniquidade, transgressão. Quando eu transgrido, contra as leis de Deus, contra a Bíblia. Maldade, quando a pessoa se torna uma pessoa má, ela está pecando. Impiedade, daí vem então o termo ímpio, que nós chamamos muitas vezes pessoas que não aceitaram a Cristo de ímpio, quando na verdade ele só não é convertido. Ímpio é aquele que pratica impiedade, que é pecado. Engano, todos aqueles que enganam cometem pecado. Sedução, todos aqueles que seduzem cometem pecado. Rebelião, violência, perversão, orgulho, malícia, concupiscência,
prostituição, injustiça, etc. Tudo isso é pecado. Além dos verbos e adjetivos, né, que nós conhecemos, que são palavras, né, de diferentes idiomas que compartilham uma mesma origem etimológica, possuindo grafias parecidas e significados semelhantes ou idênticos. Por nascerem de uma mesma raiz, elas ajudam a identificar o sentido de textos em línguas estrangeiras, tá bom? Só para vocês compreenderem. Gálatas, a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui eu tenho que ver nessa listagem se eu me enquadro em algum desses pecados. Será que eu então me enquadro no pecado então de prostituição, de impureza, de lascívia, de idolatria, de feitiçarias? Será que eu trago para a minha vida inimizades, porfias, que quer dizer lutas, emulações, ira? Será que eu sou uma pessoa irada? Pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias? Então todas essas coisas o apóstolo está dizendo então que já declarou e voltava a repetir, né? Ele disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas há um termo genérico para designar o pecado com todos os seus detalhes: chatá. O seu equivalente verbal chatá pronuncia-se ratá com H, que literalmente significa errar o alvo. Juízes, no seu capítulo 20, versículo 16. E entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não errava. Olha só, esses 600 homens com uma funda, eles eram tão diretos, tão certeiros, que eles poderiam atirar em um fio de cabelo e eles não erravam o alvo. Então é isso. O pecado é quando eu e vocês erramos o alvo. O que é errar o alvo? É eu, então, negligenciar o que está escrito na Bíblia. Você e eu precisamos, então, nos ater para cada versículo, para cada texto. Tudo quanto foi escrito é para nosso ensinamento. O substantivo derivado desse termo aparece pela primeira vez no relato do assassinato de Abel por seu irmão Caim. Se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Então, se eu não fizer o bem, o pecado está pronto então para me pegar. O seu equivalente no grego da Septuaginta e no Novo Testamento é amartia. Essa palavra na Septuaginta traduz 24 termos hebraicos do Antigo Testamento referentes ao pecado. Os termos hebraicos, eu já falei sobre isso, né? Avon e Pachá. Há na Bíblia um repertório amplo que revela o pecado nos seus vários aspectos. Mas esse espaço, eu quero dizer para vocês, não nos permite uma interpretação exaustiva. O termo hebraico Avon, até com a participação do meu amigo José Maria, que é historiador, né? Falando então sobre iniquidade e perversão. Antes de estudar para vocês esse texto, eu não sabia que Avon queria dizer perversão, distorção, iniquidade. Vem da raiz que significa entortar, torcer ou distorcer. Daí a ideia de perverter a lei de Deus. Então, Avon, a revista da Avon, vender perfume da Avon, eu não sabia que tinha essa designação.
Essa palavra aparece traduzida em nossas versões como injustiça. Gênesis capítulo 15, versículo 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Também reflete maldade. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Também iniquidade, Levítico capítulo 26, versículo 40. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também confessarão que por terem andado contrariamente para comigo. Já o verbo avá, da mesma raiz, descreve a natureza do coração da pessoa não regenerada. João capítulo 15, versículo 5. Porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolheste a língua dos astutos. Então, cada uma dessa raiz, para nós aprendermos o que é pecado, nos traz muito preocupação, porque eu não devo pecar. João vai falar, o apóstolo João: filhinho, não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado. Isso revela a vida torta do pecador. Outro termo de importância na amartiologia do Antigo Testamento é o verbo pachá, transgredir, ou o substantivo pechá, transgressão, no delito. Gênesis capítulo 31, versículo 36. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Ainda em Gênesis capítulo 50, versículo 17. Assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoe a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. E José chorou quando eles falavam. Aqui são os filhos, então, de Jacó, os irmãos de José, falando uma mentira para José, dizendo que o pai, antes de morrer, ele chamou eles e falou: vai lá e pede José para perdoar vocês por terem vendido ele para o Egito, quando Jacó não há texto algum que comprova que ele tenha feito esse pedido. Então o ser humano, ele forçou e foi além dos limites que Deus estabeleceu. E isso faz com toda a humanidade, homens e mulheres, errar o alvo da vida. Quando nós erramos o alvo, nós estamos destinados então à perdição. O que é pecado? Sabemos que a Bíblia não é um livro de definição, mas sim de descrição. Ela vai descrever o que é pecado. Ela revela a verdade em forma popular de vida e fato, como bem afirmou um historiador da igreja, o Philip Sharp. As escrituras declaram que o pecado é a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, versículo 4, que eu vou estar lendo para você. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, o pecado, ele nessas origens, da raiz, vai dizer então que quando eu cometo iniquidade, eu peco. Quando eu não faço o bem, eu peco. Então, tudo isto é pecado. E que toda iniquidade é pecado. 1 João 5,17. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Nós vamos entrar num texto daqui a pouquinho muito importante, que o meu querido amigo José Maria, professor de História, falou de Hebreus, capítulo 6, versículo 4 ao versículo 6. É um dos temas mais contundentes da Bíblia, Hebreus 6, versículo 4 ao 6. Então, toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Quais são os pecados que não são para a morte? Pecados: você matou, estuprou, você roubou, eu fiz tudo isso, mas eu me arrependi, então não é para a morte.
Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, tá bom? Então, essa declaração, ela é geralmente conhecida como pecado de comissão, isto é, quando praticamos aquilo que não deveríamos fazer. Pecado de comissão, quero que você guarde bem isso. O que é o pecado de comissão? Quando eu e você fazemos algo que não deveríamos fazer. Mateus, capítulo 15, versículo 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredi vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Está falando aqui para os fariseus que criticavam os discípulos de Cristo. Romanos, capítulo 5, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas a palavra de Deus nos ensina ainda que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4,17. Então, eu sei fazer o bem, você sabe fazer o bem, eu tenho condição e você também de fazer o bem e eu não faço. Eu vejo uma pessoa sofrendo, eu vejo uma pessoa necessitada e eu não ajudo quando eu poderia ajudar, eu estou pecando. Então é bom que eu guarde isso e você também no teu coração. Esse pecado é chamado de omissão. O primeiro que nós vimos era comissão, aquele que eu sei e cometo. O pecado, então, de omissão é aquele que eu poderia ter feito alguma coisa por alguém e eu acabei não fazendo. Já falei para vocês que hoje a igreja do século XXI vive esse tipo de pecado chamado omissão. Éramos para pregar o evangelho a toda criatura, como é o maior mandamento que Jesus deixa para nós, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós não fazemos. É como se nós estivéssemos num alto mar, num barco seguro e víssemos um outro barco naufragar. E as pessoas gritando por socorro e eu ouvindo isto e vendo, eu passo com o meu barco direto. E essa pessoa vai morrer porque eu não falei que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Também em João, capítulo 9, versículo 41, disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Também sobre os fariseus, né? Agora vamos falar sobre Hebreus, capítulo 6, versículo 4 ao 6, que foi um tema, então, aí que o meu amigo José Maria deixou para nós falarmos sobre isso, né? Eu deixei para o final por causa da complexidade do assunto, né? Vamos ler o texto e depois entendê-lo. Porque é impossível que os já uma vez forem iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provar a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Vamos entender, é um dos textos mais complexos, mais complicado para entender, mas eu espero passar uma ideia disso para vocês, tá bom? Muitos pastores vão falar sobre uma coisa e outras, né? Herminianos vão falar que a pessoa não tem mais salvação, calvinianos vão falar também sobre tem a salvação. Então aqui está falando porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados. O que é ser iluminados? Era a pessoa que estava no mundo e de repente então entraram a uma igreja, se membraram uma igreja e provaram dentro dessa igreja o dom celestial, o amor de Deus. O dom celestial é o amor de Deus para com as pessoas. E se fizeram participante do Espírito Santo. Aqui fazer participante do Espírito Santo, eles estiveram ali, poderiam até terem sido batizados com o Espírito Santo. Mas nós vemos que tanto os pentecostais, a qual eu pertenço,
que acreditamos no batismo com o Espírito Santo, como as pessoas tradicionais, como os batistas que não creem no batismo, mas eles também participam do Espírito Santo. O batismo é revestimento de poder. Então, esses também participaram do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, porque a palavra de Deus é boa. Qualquer texto que você lê, Deus está falando de coisas boas para aqueles que obedecem e de coisas ruins para quem não quer obedecer. Então, eles foram iluminados, provaram do dom celestial, que é o amor de Deus, se fizeram participantes do Espírito Santo, quer dizer, da Igreja de Cristo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. O que são virtudes do século futuro? É que a nossa salvação está condicionada a obedecermos. Aí diz o versículo 6, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Olha, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem à vergonha. Então aqui eu quero falar uma coisa muito interessante para você, né? Esse tema não é fácil de interpretar. Existem várias linhas de interpretação, né, que vão ao ponto de dizer que esses perderam a salvação. Mas nós temos que ver que há grupos de pessoas. Para esse grupo que Hebreus está falando, aqui através do Espírito Santo, é um grupo de pessoas que estavam dentro da igreja, que não tinham comunhão com Deus, pessoas não convertidas, mas sim convencidas. E essas pessoas, por algum problema, saíram da igreja e não voltaram mais, e não têm intenção de se arrepender. Essas pessoas realmente estão condenadas. Essas pessoas é impossível porque não se arrependeram. Mas se houver um arrependimento, pastor Alberto, se houver um arrependimento, tem salvação sim. Só que essas pessoas saíram, provaram do dom celestial, participaram da iluminação da palavra, de tudo quanto tem de bom na casa de Deus, mas eles não pretendem voltar. Então, esses são irreconciliáveis, porque não se arrependeram. Enquanto houver arrependimento, então Deus vai aceitar. Só o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é que não tem pecado. Agora a pessoa se desviou, eu conheço muitos que se desviaram, presbíteros, pastores, mas no meio do caminho Deus usou ali então emissários, Deus usou ali pessoas, né, para falar para eles, e eles se arrependeram e voltaram. Esses não estão condenados, porque houve arrependimento. Não é o caso de Judas. Judas, então, era um dos 12, e Judas viveu o tempo todo ali, praticamente 3 anos a 3 anos e meio com Jesus, e nunca se converteu. E ele, então, nem no momento que ele vê Jesus sendo ali, então, levado preso, ele se arrepende, ele sente remorso. Remorso é muito diferente do arrependimento. Ele sentiu um peso, porque ele fez tal coisa, lançou as moedas que ele recebeu, jogou fora, não quis, mas não houve arrependimento. Houve então ali aquele momento em que ele achou, poxa, eu fiz uma coisa que não devia, mas não se arrependeu. Enquanto houver arrependimento, haverá perdão. O perdão de Deus não se esgota se houver arrependimento. No Antigo Testamento, vocês vão lembrar do profeta Jonas. Jonas, então chamado do profeta Fujão. Jonas, ele é mandado para Nínive, que era uma cidade feiticeira, pecaminosa, ruim, que maltratava até mesmo, né, o povo ali então, que estava em Israel. Então, ele não quis ir, porque eles poderiam se arrepender. E se arrependesse, Deus aceitaria o arrependimento e daria o perdão. Deus manda ele pregar durante 40 dias falando, olha, se vocês não se arrependerem, essa cidade será subvertida, que quer dizer totalmente destruída. Animais, crianças, mulheres, anciãos, enfim, todos que estiverem em Nínive morreriam. Só que o povo começa a jejuar. O rei fica sabendo disso, jejua também.
E Deus fala para Jonas: volta lá e diga para eles que está perdoado o pecado, porque eles se arrependeram. Quando Deus já tinha dito que dentro de 40 dias eles então seriam subvertidos. Então, enquanto houver arrependimento, haverá perdão. Eu falei para o meu amigo José Maria que Deus usou esse texto de Hebreus 6, 4 ao 6, para um grupo determinado de pessoas. Esses são irreconciliáveis. Então nós vamos ver isso em João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós, e nem todos que estão na igreja são, então, de Deus. Tem muitas pessoas infiltradas na igreja que não estão ali por causa de uma conversão, por causa de um arrependimento. Por isso, João está dizendo aqui, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 19, eles saíram-se de nós. Mas por que eles saíram de nós? Porque não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que nem todos, meu amigo José Maria, são de nós. Estão dentro da igreja, estão pregando, estão cantando, estão fazendo tudo, mas não são de nós. E eu quero deixar o último texto aqui, Mateus capítulo 7, versículo 22 e também o 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós vemos, queridos e queridas, nesse texto, falando então de que muitos que estão na igreja, mas não pertencem à igreja. Muitos estão no corpo de Cristo, mas não pertencem então ao corpo de Cristo. E eu preciso compreender isso, vocês precisam compreender também isso, para que nós venhamos saber o que é o pecado, o mal que o pecado traz para a minha vida, para a tua vida, para a tua casa, para a minha casa, para que nós não venhamos cometer esse tal de pecado. Tem um louvor, do Jair Pires, que diz que o pecado não dói, não dói. Tome cuidado com esse tal de pecado. Então o pecado, ele aparentemente não dói. O meu pastor, que já descansa no Senhor, pastor Horácio da Silva Júnior, que era o presidente das Assembleias de Deus, Ministério de Boa Esperança, ele falava: se o pecado fosse alguma coisa como um choque muito forte que nós recebêssemos, nunca mais colocaríamos a mão naquele fio desencapado, naquela tomada. Mas como o pecado aparentemente não dói, então muitas pessoas continuarão pecando, tá bom? Então não faça isso, permaneçam na fé em Deus, porque um dos textos também bem contundentes diz que o salário do pecado é a morte. Salário, o galardão do pecado é a morte. Então, esse galardão do pecado traz a nossa morte, tanto física como também espiritual, que é a segunda morte. Assim, então, findamos hoje com vocês, então, o estudo sobre a martiologia, que é o estudo ou a doutrina do pecado, Vamos estar estudando já na próxima semana, ou vamos estar estudando ainda nesta semana, vamos estar estudando soteriologia. O que é soteriologia? É então o estudo da salvação. Se hoje nós estamos concluindo o estudo sobre o pecado, nós vamos estar então falando das formas de salvação, o que eu tenho, o que eu preciso, o que você precisa, o que nós precisamos fazer para a nossa salvação, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Nós vamos orar nesse momento para que Deus possa cada dia mais te abençoar, tá bom? Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, eu te louvo, eu te exalto, eu te bendigo por todos os teus feitos e maravilhas. Abençoa cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs que têm participado, Senhor,
desse estudo, Pai. Dai-me a mim graça e sabedoria, Pai, para estar então, ó Deus, ensinando ao teu povo e aprendendo também de ti. Fica conosco, Deus de misericórdia. Esta é a oração que eu faço, agradecida a ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, povo de Deus, chegamos ao final então desse estudo. Então, na sexta-feira, às 19 horas, estaremos então com soteriologia, que é o estudo da salvação. Agora prometa-me uma coisa. Vocês vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Beijos e até lá.